Bem, e o Congresso Nacional deve começar a discutir essa semana o pacote econômico que foi enviado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que pretende mudar o Pacto Federativo, a distribuição de recursos, criar mecanismos para o controle dos gastos obrigatórios. O objetivo, entretanto, é descentralizar o dinheiro que fica com a União e, dessa maneira, aumentar a autonomia dos estados e municípios. Segundo o Paulo Guedes, que se mostrou otimista para a aprovação, o país está em transformação. O ministro afirmou ainda que é necessário que o Brasil saia do manicômio tributário para conseguir crescer. O Brasil, para crescer, tem que sair, tem que escapar, tem que pular o muro para fora desse asilo, desse manicômio tributário. O Brasil tem um manicômio tributário. Se o sujeito estiver satisfeito com os impostos aqui, pode internar. O Brasil está em transformação, a coisa está acontecendo. Essa reforma não vai ser com uma previdência que teve um corte grande, porque ela está sendo feita junto com o Congresso. Pois é, mas a reforma tributária parece que foi adiada pelo próprio governo, né? O próprio ministro Paulo Guedes não tem nenhum projeto fechado no Ministério que vai ser apresentado, pelo contrário. E quem está colocando a reforma tributária como uma prioridade, por enquanto, é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Olha, uma das propostas desse pacote econômico institui os chamados gatilhos para a contenção dos gastos públicos no caso de uma crise financeira. Vale para a União, para os estados e para os municípios. Outra medida incluída na proposta é a chamada regra de ouro, que proíbe o endividamento público para pagar despesas correntes, como, por exemplo, pagamento de salários. Em entrevista ao Canal Livre da Band, nós ouvimos o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e ele afirmou que, se aprovada do jeito que está, ou do jeito que foi apresentada, a PEC do Pacto Federativo, chamada de Mais Brasil, pode ser um avanço para o país. O economista disse ainda que a economia dos gastos públicos pode ser gerada com a aprovação da PEC significativa. Se essa PEC da emergencial gerar meio ponto do PIB, é um número que circula por aí, estão falando em 25 bilhões, uma coisa assim, PIB de 8 24, 25 bilhões. Então, assim, é um número relevante. É um número relevante. E tem a trava, né? Trava quando chega no limite fiscal do gasto. Se isso tudo for aprovado, será um avanço. Armínio Fraga falou ainda sobre a necessidade do governo questionar a própria capacidade de gerir o Estado. Para o ex-presidente do Banco Central, a baixa produtividade pública é uma das maiores dificuldades da máquina pública no Brasil. A PEC procura espaços para cortar gasto, em parte com o gatilho abordando essa grande questão do custo do funcionalismo e, portanto, algo que vai na direção certa. Ela, aparentemente, isso também não está claro, porque é muito detalhe, ela vai abordar também a questão da capacidade de gestão do Estado, de autogestão do Estado, que é muito importante também. É algo que não aparece muito, mas eu falo sem medo que de todos os problemas que nós temos com produtividade, talvez o maior seja a produtividade do próprio Estado. Então, isso está tudo em discussão. A questão é o que vai ser possível aprovar. Isso tudo está ligado especialmente à chamada reforma administrativa que o governo promete enviar esta semana, né? Semana passada foram essas três que têm um cunho mais fiscal, ou seja, totalmente ligado aos gastos públicos e à contenção dos gastos. E essa semana o governo apresenta mais duas mudanças. Hoje, a carteira verde e amarela, que é aquela que prevê redução de tributos ali na folha de pagamento para a contratação de jovens entre 18 e 24 anos e para trabalhadores com mais de 55 anos. O governo responde dizendo que não se parece com a proposta que foi feita, com a medida que foi adotada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que começou ali com poucos setores, no final mais de 50 setores tinham essa desoneração para o pagamento do INSS, não criou um emprego sequer, pelo contrário, o desemprego só fez aumentar. O governo aposta agora dizendo que os critérios são diferentes, que o prazo é diferente, que a contratação está limitada a um salário menor, de até R$ 1.500, ou seja, vai proporcionar a entrada desses jovens que estão começando a sua carreira, então que podem ter um histórico aí mais feliz no mercado de trabalho, mas nada disso está garantido, porque o governo não consegue garantir que os empresários decidam
mesmo tendo o desconto na folha de pagamento, decidam escolher ou aquele trabalhador como um jovem que ainda não está preparado para encarar o mercado de trabalho, ou aquela pessoa, aquele trabalhador com mais de 55 anos, que já está desatualizado, enfim, nesse momento em que a gente está discutindo exatamente a produtividade, não necessariamente essa medida vai ter algum efeito, mas ela é válida, né? Se muda o critério, a gente pelo menos pode tentar, desde que o governo não enverede por uma medida populista, mas de qualquer forma é isso que eles vão tentar hoje. Eu tenho cá minhas dúvidas, achando que o empresário não vai acatar isso, mas vamos lá. E a reforma administrativa, que é exatamente mexer no RH do Estado para melhorar a produtividade do Estado, Zé Paulo. A propósito, é bom a gente lembrar que hoje é o 2º aniversário, exatamente hoje, dia 11, da reforma trabalhista, né, que a gente sabe foi uma reforma histórica, né, que acabou criando as bases, né, para a atualização de direitos e deveres ali da classe trabalhadora na relação com o patronato. É uma data importante que a gente, aliás, talvez seja o caso, inclusive, da gente fazer aí, em algum momento, fazer um balanço desses 2 anos da reforma trabalhista.